Olá, vamos dar início hoje então à nossa terceira aula. Na verdade, vamos falar sobre o fim do período colonial na Amazônia, o Império, cabanagem e emancipação política. Mais informações, site da Universidade do Estado. Bem, começamos então a nossa aula de hoje falando do fim do período colonial na Amazônia. Primeiro vamos fazer aqui uma passagem em relação a uma transição entre a administração do Marquês de Pombal e o final do século. O desenvolvimento criado a partir das políticas do Marquês de Pombal vão criar possibilidades, então, para que no futuro, administrativamente, haja uma melhor organização das atividades. E aí vamos falar, por exemplo, de um governador que deu uma um impulso muito grande de atividades econômicas na região, que foi Lobo da Almada. Lobo da Almada, então, nomeado governador da capitania de São José do Rio Negro, assume, então, aos finais do século XVIII, e, dentre suas medidas mais importantes, podemos trabalhar a questão da pacificação indígena. Trabalhou com mundurucus, trabalhou com índios muras e construiu, a partir daí, um projeto. Esse projeto, então, ficou também articulado com a nova política indigenista da última legislação sobre o trabalho indígena, criada em 1798, que foi a legislação chamada Corpo de Trabalhadores. Essa legislação, criada pela rainha Dona Maria I, vai substituir o diretório, fechando o ciclo das 4 legislações sobre o trabalho indígena: o sistema de capitães de aldeia, o regimento das missões, o diretório do Marquês de Pombal e esse corpo de trabalhadores. Daí, então, articulado o uso do trabalho indígena, ele vai desenvolver uma atividade econômica mais intensa e mais diversificada. Por exemplo, podemos citar aqui a criação de uma companhia de pesca. Essa companhia de pesca usava salga e exportava peixe. Vai também desenvolver atividades agrícolas com maior intensidade, principalmente trabalhando produtos que o mercado da Europa, naquele momento, eram muito interessantes, eram muito ávidos a serem consumidos. Por exemplo, o cacau e depois o café. Outro aspecto dessa política econômica foi dar mais ênfase também ao extrativismo. Então foi mais diversificado. Usou então couro do peixe-boi, usou óleo de peixe-boi e a manteiga de tartaruga. A borracha passa a ser explorada de forma mais intensa também, tanto a nível de látex, ou seja, borracha natural, como a possibilidade também de começar a manufaturá-la. Isso daí também pode ser ampliado dentro da sua política, da sua administração, com outro aspecto, que é a nossa cidade. Como vimos na aula passada, a capital da capitania era em Mariuá, Barcelos. E aí o que ele faz? Imaginando que a localização aqui era melhor e que as possibilidades, por conta disso, dariam então à nossa região maior ligação, primeiro com a própria sede do governo do Pará e assim mesmo com as atividades que ele queria desenvolver, ele transfere a capital para a Barra. E aí nós vamos ter então por aqui, no lugar da Barra, um desenvolvimento muito importante: urbanização, reorganização estrutural da cidade. De fato, isso vai dar para os anos seguintes uma projeção, porque, na verdade, quando termina o seu governo e a capital retorna, então, a Barcelos, vai ficar aqui, então, a herança, e essa herança, então, vai servir de pretexto para que no século seguinte a cidade, então, receba maior investimento. E aí, então, a sua administração é apresentada como uma administração bastante próspera e que vai dar à região uma nova visão em relação ao século XIX. Vamos entrar, então, no século XIX. O assunto é a família real no Brasil e as consequências para a Amazônia. Bem, primeiro, a família real, na verdade, vai chegar aqui por conta dos acontecimentos lá na Europa. A política na Europa está vivendo uma grande efervescência com Napoleão Bonaparte articulando suas conquistas em torno de um projeto. Portugal, então, por não ter aceitado o bloqueio continental e ter mantido uma relação comercial com a Inglaterra, corre esse risco. E aí, então, com a invasão, a família real é obrigada a se deslocar para a colônia, a sua colônia mais importante.
É claro que a gente vai entender que o processo dessa transferência para a história do Brasil já é, na verdade, a nossa independência. Há de se pensar, por exemplo, que desde que a família real chegou aqui, tudo que foi articulado a nível de economia, de política e de sociedade vai estabelecer, sim, um novo momento para a colônia. Mas vamos falar, então, na questão mais específica, que é a Amazônia. Bem, primeiro, vamos voltar lá no século XVIII. Nós éramos uma unidade política autônoma. O Grão-Pará era um estado. Havia uma ligação muito próxima entre a metrópole e essa unidade, o Grão-Pará. Uma viagem entre Belém, a capital do Pará, e Lisboa, a capital do Império, durava em média 20 dias. Isso articulou uma situação muito interessante. Nós aqui tivemos uma articulação política muito próxima e isso garantiu, por exemplo, que o pensamento político estabelecido lá, o absolutismo representado por Dona Maria I, viesse então a representar a partir daí uma ligação quase que umbilical. Por isso, a nível local, nós não tivemos movimentos contra o Estado, não tivemos revoltas que queriam a separação, como no Brasil, que tinha o pensamento iluminista já articulado no século XVIII, em que nós tivemos lá, por exemplo, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Esse aspecto, então, vai começar a mudar por conta das decisões que a família real toma em relação a nós. Uma delas, então, tem a ver com o desmembramento do estado do Grão-Pará. O Maranhão é separado, né? A gente vai ver as consequências disso depois. Mas há um outro aspecto, que é a ordem para invadir a Guiana Francesa. O que era, na verdade, então, a Guiana Francesa? A Guiana Francesa era um lugar de degredo para onde, então, o Estado francês enviava algumas lideranças e, por ser, então, na América, exilar, excluir, para que eles não pudessem mais articular nas suas colônias os pensamentos liberais. Falamos agora há pouco que o Grão-Pará tinha afinidades com a coroa, e a coroa era representada pelo pensamento absolutista. Então, entrar na Guiana Francesa, de alguma forma, foi ser inundado por essas ideias. Nós vamos ser, sim, inundados pelo pensamento liberal, pelo pensamento iluminista, e isso vai ter uma projeção no futuro. Também há um outro aspecto que a gente pode também colocar como relevante, foi o saque ao Jardim Botânico de Caiena. Esse saque ao Jardim Botânico de Caiena, por exemplo, vai legar ao Brasil ter acesso à semente do café, o produto mais importante para a economia brasileira no próximo século. Como é que o Pará, por exemplo, já inundado com essas ideias, vai se comportar, por exemplo, em relação a um episódio marcante de 1820, que foi a Revolução do Porto? Bem, Pará vai ser convocado a enviar para lá um representante. Felipe Patrone, inundado pelas ideias iluministas e pelo pensamento liberal, comparece representando o Pará. Ora, o que o Porto vai representar, na verdade, é uma reforma completa no Estado português, um Estado monárquico, parlamentar, aonde então o papel do rei vai ser comparado ao modelo da Inglaterra. Combatido então por Dom João VI aqui no Brasil, a própria ação da Assembleia lá vai acabar criando uma linha de atrito. Dom João VI não aceita inicialmente, mas acaba tendo que retornar para lá, porque há uma grande pressão. E aí, ao chegar lá, as decisões tomadas no Porto não serão boas nem para o Brasil e muito menos para o Pará. E aí nós vamos ver que o desenvolvimento dessas ações, tanto no Brasil e no Pará, vão incidir diretamente com as revoltas que vão acontecer a partir daí. O resultado, então, da Revolução do Porto para o Brasil foi o processo da independência. Mas vamos ver como é que isso vai acabar influenciando diretamente a nossa realidade. Bem, a priori, a gente tem que trabalhar com a questão das distâncias, né? Quando, então, o representante do Pará retorna do Porto, insatisfeito com as decisões tomadas ali, em Belém, a capital do Grão-Pará, não havia dúvida de que a independência era apenas uma questão de tempo. De fato, em 1822, no dia 7 de setembro, ela é então proclamada.
essa notícia vai demorar um tempo a chegar aqui no Pará. Quando essa notícia aqui chega, ela na verdade não causou nenhuma surpresa. Para nós isso era um fato já consumado. O que aconteceu no Porto iria mesmo gerá-la. Porém, há uma questão. O Grão-Pará, ele era uma unidade autônoma. E aí, então, a questão é o que seria decidido a partir daí. A Câmara do Pará toma a decisão e articula a integração dela ao Brasil. Então, o Estado do Grão-Pará é integrado ao Brasil. Eis a questão. Os próximos passos é que vão levar, então, a um conflito de interesse. Por quê? Dom Pedro I, que proclamou a independência com um discurso liberal, acaba mostrando-se extremamente o oposto, assumindo posições como a dissolução daquela Assembleia Constituinte que estava escrevendo uma Constituição de caráter liberal. E mostra-se extremamente absolutista, propondo, então, o processo de outorga de uma Constituição. E nós? Bem, as decisões tomadas por Dom Pedro vão nos desagradar. E aí não há dúvida. Nós vamos começar, então, a rever a nossa posição de fazermos parte do Império Brasileiro. E aí haverá um conflito. Nós vamos à guerra porque não aceitamos a política aplicada, então, pelo Império Brasileiro. Nós não queríamos fazer parte dele. Como é que Dom Pedro, então, vai agir contra o nosso posicionamento? Vai atuar de forma extremamente violenta, como atuou em outras revoltas, como na Bahia, como no Piauí, por exemplo. A questão é clássica, né? Isso vai criar uma linha de atrito entre o Império e as elites e o governo local. E aí o que nós vamos ter para os momentos seguintes é que esses atritos eles vão crescendo. Por exemplo, há um momento em que internamente a decisão é formar uma espécie de junta e essa junta então recebeu o governo indicado por Dom Pedro I. Esse governo então não foi do agrado, criou-se a partir daí uma insatisfação interna e isso vai fazer então com que alguns personagens comecem a atuar. Um personagem importante que tem a herança de ter então sido inundado pelas ideias da época da invasão de Caiena e da Guiana Francesa foi o padre Batista Campos. É ele então que vai atuar para tentar então apaziguar os ânimos e aí então consegue articular dentro dos grupos políticos aqui uma condição de que era preciso que a Assembleia pudesse andar, tá? Mas que o governo local recuasse. O Visconde de Goiânia, que chegou a ser nomeado como governador, é afastado. E aí então a Assembleia começa a funcionar para tentar escrever uma nova etapa na história política do Pará. Só que a Assembleia vai acabar criando uma linha de atrito. De um lado estão os grupos que apoiam o Pará junto ao Império. De um outro lado, nós temos um grupo que a gente pode chamar de rebelde. Nós temos ali, então, fazendeiros, seringalistas, maçons e comerciantes. Esse grupo propõe-se a fazer reformas políticas e sociais, mas ele não tem força porque não representa a maioria. Daí, então, mais uma vez, entra em cena o personagem, o padre Batista Campos. É ele quem vai conseguir atrair uma camada pobre, excluída, que desde a época da independência já reclamava, então, por uma maior condição para suas próprias reivindicações. Estamos falando, então, de negros, brancos pobres, mestiços, índios, tapuias. Esses aí foram chamados de cabanos, por viverem em habitações pobres em beiradões dos rios. Essa massa se articula com o padre e vai, então, ter apoio daquele grupo rebelde e aí começa internamente uma luta política dentro do Pará. Essa luta política dentro do Pará tem vários desdobramentos. Por exemplo, há um momento em que o primeiro reinado se encerra com a renúncia de Dom Pedro I, com a abdicação e que é iniciado o período regencial, cria-se então aqui a nível local uma sensação interessante de que o governo regencial pudesse ter um gesto político diferente, de aproximação e de apaziguamento.
Só que isso não acontece. É nomeado então para cá pelo governo regencial um governador que tinha características repressivas. Afinal, após o episódio lá atrás do Brigue Palhaço, começa no interior o movimento. A rebeldia no interior ela já estava em andamento. Os cabanos já estavam atuando. Atacavam pequenas localidades, atacavam as vilas, matavam autoridades. A ideia era desestabilizar o governo e criar, então, uma linha de atrito mesmo. Só que agora, a nomeação desse governador, chamado Lobo de Souza, vem, então, com uma outra leitura. O governador vem para reprimi-los. Traz com ele, então, um personagem, que é General Soares da Andréia, cuja a função não é outra, né? É reprimir o movimento. Esse governador ele vai se tornar impopular. Esse governador vai criar, né, a partir daí, uma linha de inimizade muito forte, até mesmo com grupos que pudessem apoiá-lo. E aí, então, em 1834, há um episódio importante na questão da própria formatação do Império Brasileiro, que foi o ato adicional. Ele reforma o processo da Constituição outorgada por Dom Pedro em 1824 e cria, então, a partir daí, uma nova estrutura política, na qual as províncias terão mais articulação para a escolha das suas lideranças. O ato adicional, por exemplo, a nível local, cria possibilidades desses grupos rebeldes chegarem ao poder através do quê? Do processo eleitoral. E aí, então, quem seriam esses candidatos? Lobo de Souza já era governador nomeado, poderia ele sim ser candidato, ou então esse grupo rebelde apresentar um outro candidato. E aí, enquanto pelo interior a cabanagem continua atuando, né, personagens como os irmãos Vinagre, Eduardo Angelim e o padre Batista Campos, então, articulam-se em movimentos internos dentro das pequenas localidades. Em Belém, então, a política ferve em torno dessa discussão. A questão agora é, o que vai acontecer? Para o governador Lobo de Souza, o personagem central era o padre Batista Campos. Então, ele vai concentrar todas as suas forças, toda a sua estrutura para capturá-lo, pois ele era um símbolo da resistência cabana. E aí, então, o que nós vamos ver é que ele chega a ser preso, depois é libertado, e aí, então, há um episódio interessante. Ele, então, vai acabar sendo vítima, né, da sua idade, das dificuldades, então, daqueles anos de guerra e acaba morrendo por causas naturais. Porém, a notícia em Belém não é essa. A notícia é que ele foi assassinado pelas tropas do governador Lobo de Souza. Aquilo desperta a capital e a cidade se rebela. Belém, então, vai viver a rebelião cabana. Começa aí, então, o movimento mais importante da história do século XIX na Amazônia, é a cabanagem. Em janeiro de 1835, Belém é tomada. E a tomada de Belém é um grande marco, né? A cabanagem, então, segundo a própria articulação, passa a ser um movimento único. Um único movimento popular de nossa história em que as camadas sociais mais pobres chegaram ao poder. Essa leitura é para estabelecer o que vai acontecer logo a seguir, porque nós não vamos ter estabilidade, nós vamos ter 3 governos. Governos esses que não conseguirão, então, manter o movimento articulado na capital. E aí o movimento, então, volta para o interior. E vai acontecer até 1840. Sendo esse, então, o movimento em que o Império vai ter que agir com extrema articulação e força para reprimi-lo com violência. Bem, após a tomada de Belém, forma-se o primeiro governo, Félix Clemente Malcher. Um governo que não consegue articular-se completamente e não consegue estabilidade, mesmo tentando ele formar um gabinete. É substituído, então, por um dos irmãos Vinagre, que acaba sendo visto como traidor e deposto. E aí, então, vem o terceiro governador cabano, Eduardo Angelim. Eduardo Angelim sabe que a permanência do movimento em Belém é um risco e transfere, de novo, toda a articulação do movimento para o interior. Daí nós vamos ter episódios, uma participação indígena intensa, episódios, então, como a invasão à Vila da Barra.
Essa invasão à Vila da Barra, ela vai representar uma mudança de política a nível interno, como vamos falar depois na questão da emancipação. Outros aspectos que a gente precisa também trabalhar serão como o Estado Imperial Brasileiro vai tratar o movimento. Em 1840, a decisão tomada em fazer Dom Pedro II se transformar em imperador, tal do golpe da maioridade, ele vai influir diretamente. Já que o movimento, então, naquele momento, ainda não tinha conseguido ser debelado, a decisão tomada lá pelo Império foi a criação de um gabinete, o Gabinete da Pacificação. Esse Gabinete da Pacificação vai concentrar toda a sua força num único objetivo, acabar com as revoltas. Uma delas foi a cabanagem. Daí, o que a gente vai estudar são as consequências, né? Ao final da cabanagem, pode-se entender que todo aquele movimento que já está em andamento há alguns anos vai gerar para nós uma série de consequências. Por exemplo, a violenta repressão chega então a aplacar um número absurdo, entre 30 e 40 mil mortos. Se levarmos em consideração que a população de todo o Grão-Pará era um pouco mais de 120 mil, nós vamos ter um decréscimo que vai, nos anos seguintes, causar grandes consequências, como, por exemplo, a falta de mão de obra. Outro aspecto é justamente a questão da economia, que a gente viu aqui, então, no final do século XVIII, próspera e crescente, vai viver uma época de crise, uma época de caos e decadência. E também na questão política, vai se ver, então, que o remodelamento criado pelas ações da cabanagem vão demandar um espaço político, por exemplo, para o processo da emancipação política do Amazonas. Como vimos, então, a cabanagem ela vai ter, como uma das suas consequências, um espaço político para se rediscutir a questão da emancipação política do Amazonas. Vamos fazer aqui uma passagem rápida, né? Vamos lembrar, por exemplo, que lá no século XVIII foi criada uma unidade, o Estado do Grão-Pará e Maranhão, e que essa unidade teria lá as suas capitanias reais. Uma delas era a capitania de São José do Rio Negro. Essa capitania de São José do Rio Negro inicialmente teve a sua capital instalada lá em Barcelos. Vimos ainda nessa aula que ela foi transferida provisoriamente para este local, para a Barra. Bem, lá com a chegada da família real, há um desmembramento do Estado do Grão-Pará. Esse desmembramento faz criar, então, uma nova unidade, o Estado do Grão-Pará e Rio Negro. Essa terminação Rio Negro representa que a capitania de São José do Rio Negro foi unificada ao Pará. Isso, politicamente, nos rebaixa um pouco, porque perdemos um pouco da nossa autonomia. Nos anos seguintes, então, nós vamos ver que a elite rionegrina e o governo instalado em Belém vão ter caminhos diferentes. E esses caminhos a gente vai poder entender da seguinte maneira. Quando foi proclamada a independência do Brasil, em que vimos que houve uma revolta contra a instalação do Estado Imperial aqui no Pará, nós aqui no Rio Negro tínhamos uma posição diferente. Nós acreditávamos que uma adesão em relação ao novo Estado poderia nos criar um espaço. De fato, foi proposto então de que nós pudéssemos usar essa nossa posição como um argumento para a separação. Porém, quando a Constituição de 1824 é outorgada, a falta de uma confirmação faz com que, então, se estabeleça uma representatividade diferente. Será criada, então, a comarca do Rio Negro, parte do recém-criado governo do Pará, província do Pará. Bem, nessa condição vamos permanecer. Em 1832 houve um episódio local, houve uma tentativa de articulação local, inclusive pelas armas, de separação. Mas isso acaba criando uma situação de conflito diferente e isso ainda vai ser mais duro para nós, porque a partir de 32, algumas mudanças serão importantes. Por exemplo, o lugar da Barra vai ganhar o status de vila. E nós, aqui, o que era a comarca do Rio Negro, vamos ter uma divisão. A comarca do Alto Amazonas e a comarca do Rio Negro. Isso, na verdade, veio para nos enfraquecer. Durante o movimento cabano, houve um episódio aqui na Barra
em que nós demonstramos a nossa insatisfação contra essa política, contra esse Estado, e não aceitamos a cabanagem da mesma forma. Isso faz instalar-se aqui, quando a barra é retomada pelas tropas do governo, um governo de intervenção. Esse governo de intervenção, então, tem à frente o Bispo da Bahia. O que ele vai produzir é um relatório. Esse relatório vai ser usado nos anos seguintes, por exemplo, pelas autoridades do Pará, que vão entender que agora não há mais por que manter uma área institucional tão grande. E aí, então, em 1843, por exemplo, o Congresso Imperial chega a votar e aprova a criação da província do Amazonas. Porém, esse projeto não caminha nos próximos 7 anos. O Senado entende, por exemplo, que seria o próximo passo, que os custos eram muito altos, que haviam grandes dificuldades com as questões de controle da navegação e um outro aspecto que eram as questões políticas. Mas também é um outro aspecto, né? Isso fez avançar a questão em torno da nossa cidade. 24 de outubro de 1848, nós vamos deixar de ser vila e vamos nos transformar em cidade. Em 1850, a articulação é diferente, o momento político é diferente. Nós vamos ter interessados no nosso processo de emancipação, como, por exemplo, Barão de Mauá e a própria política do Senado. E aí é aprovado, em agosto de 1850, e a lei de 5 de setembro de 1850 cria a província do Amazonas totalmente separada do Pará. Em 1852 acontece, então, a instalação da província. Em 1856, o que era, então, a cidade de Nossa Senhora da Conceição da Barra vai ser chamada, então, Cidade dos Manaós. Vamos, então, à resolução das nossas questões de vestibulares. A questão número 1, questão da Universidade do Estado, diz o seguinte: examinando-se o movimento no que ele expressa como explosão das multidões mestiças e indígenas da província contra a vida e a propriedade dos que desfrutavam de poder político, econômico e projeção social. Compreende-se, então, que na cabanagem não se pode ser escrito na história nacional como um texto, um episódio de aspiração meramente política. O texto é do Arthur Ceda Ferreira Reis, né, e ele coloca o seguinte: assinale a alternativa que melhor caracteriza a cabanagem. Dentro de todo o contexto que nós trabalhamos aqui, né, a nossa resposta correta é a letra D. A cabanagem começou com um conflito entre setores oligárquicos do Pará durante a regência, mas, pelas condições socioeconômicas da região norte e devido à participação popular intensa, converteu-se em autêntica rebelião social. Questão número 2. Vamos falar, então, sobre a emancipação política. Em 5 de setembro de 1850, foi criada a província do Amazonas, pondo fim à condição subalterna em relação à província do Pará. Vamos falar, então, que o contexto histórico em que se insere a criação desta província foi... Bem, resposta correta, letra D. Fatores geopolíticos, como a indesejável presença estrangeira na região amazônica, levaram o Senado finalmente a aprovar o projeto do deputado João Cândido de Deus e posto em debate pelo Tenreiro Aranha. Resposta, então, letra D. Bem, fechamos aqui a aula número 3. Aguardamos vocês, então, para a nossa próxima aula, aula número 4. Então, mais informações, site da Universidade do Estado.